Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de horror cósmico. E pra isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Ivaldo. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte. Estamos aqui para mais um episódio, para dessa vez fazer mais um papo livre. Não vamos dissecar uma obra, não vamos fazer a review de um filme. Vamos falar sobre horror cósmico. Cara, horror cósmico, esse subgênero do terror é muito presente, cada vez mais forte, cada vez mais presente na cultura pop. É sempre lembrado, sempre tendo novas obras, sendo séries, filmes, que é o que a gente vai focar aqui, mas também games, também anime, mangá. Sempre tem coisa saindo com essa temática. Sempre foi algo que nos agradou bastante, né? Nós temos aqui um flerte, na verdade, uma grande queda pelo horror cósmico, e sempre a gente tá comentando alguma coisa desde o Nerd Patriarca até agora no Sofaverso, certo, galera? Sim, certo. Exatamente. Eu acho que um dos nossos primeiros podcasts no antigo podcast, né, foi sobre o Lovecraft, né, sobre o Howard Phillips Lovecraft, o HP Lovecraft, esse autor que basicamente estabeleceu muitas coisas que hoje são as bases desse subgênero de horror cósmico, o cara que fortaleceu isso e que se confunde até com o próprio subgênero, a sua obra. Uma dos primeiros podcasts que a gente gravou na vida foi sobre a vida dele, né, as obras dele, e posteriormente a gente continuou gravando. Aqui no Sofaverso, por exemplo, você vai encontrar um dos nossos primeiros episódios, episódio 8, a gente fez filmes baseados nas obras do Lovecraft, então ali é horror cósmico puro, né, que a gente pega filmes que são baseados diretamente da obra dele, e também a gente tem diretamente, falando bastante disso, o episódio 32, né, que a gente fala de Lovecraft Country, que é uma série da HBO, que também tem uma referência e uma base gigantesca em tudo isso que a gente vai comentar hoje. Mas hoje a ideia é pegar tudo isso que o Lovecraft estabeleceu, falar de horror cósmico em outras obras, né, em filmes, em séries, e no que a gente lembrar, aqui num tema mais descontraído, sem secar muito, mas também trazendo muitas dicas de filmes e de séries, de coisas pra você assistir, se você se interessa desse gênero, né? Bem, meus amigos gostam muito de horror cósmico, né? Pra mim é um dos melhores que tem, né? Até porque a base do horror cósmico é você temer o desconhecido, o imensurável, o inexplicável, e isso dá um charme total pra esse tipo de terror, né? Porque geralmente a gente acompanha esses filmes padrões, que tudo tem uma resposta, você sempre tem um herói no fim, sempre tem uma solução pro problema, então meio que a gente já tá acostumado. Então quando a gente pega um terror que ele consegue mexer com o seu subconsciente, consegue tocar em medos plausíveis que a gente tem hoje em dia, medo do profundo, medo do escuro, medo do vazio, medo do desconhecido, e expandir isso a um nível cósmico, a uma coisa imensurável, uma coisa sem resposta, uma coisa incompreensível, cara, não tem como ser melhor que isso, cara. Eu acho que é o ápice do terror, tanto físico, visual, quanto psicológico. Pra mim é um dos melhores que tem. E é um gênero que também faz você questionar os próprios personagens, né? Porque ele remete muito à perda da sanidade, né? Então você também fica... torna umas histórias interessantes, porque você observa que o personagem pode não estar são com todas as suas faculdades mentais adequadas, sabe? Não, isso faz total sentido, porque se você parar pra pensar, a gente assiste tanto filme de terror que acontece coisas horríveis, só que no final a pessoa se abraça, beija, na outra semana tá comendo churrasco, depois tá passeando na praia, e você fala, cara... Eu ficaria louco se isso acontecesse na minha vida. Então isso eu acho que é até mais pé no chão, tá ligado? Você termina na ambulância com aquele cobertor metálico nas costas. Isso, exatamente. E o cósmico mesmo. Não, ele mostra que tipo assim... Isso que você confronta, ou que você passa, vai impactar na sua vida, na sua mente, e vai mudar sua vida completamente. Não é assim tão fácil. Cara, tudo isso que vocês comentaram são muitas das ideias gerais do que é esse subgênero, né? Do que é o horror cósmico, né? Essa ideia de que a humanidade é insignificante, que a gente é muito pequeno e muito desprovido de força pra
enfrentar alguma coisa que é muito maior que a gente, né? Os seres humanos, eles são muito pequenos perto de todas as forças cósmicas que tem ali afora, de tudo que a gente não conhece, e também o confronto dessa escala de você ter uma pequenez do ser humano e a impotência dele diante a uma coisa muito maior. E isso é refletido tanto se você pensar que até como ser humano, basicamente, quantas vezes, pelo menos isso é uma coisa que me acontece muito, às vezes eu fico pensando, caralho, eu tô aqui dentro do trem em São Paulo, olha isso, a filosofia. Cara, tô numa bola que tá rodando numa imensidão de outros planetas, estrelas, universo, e fala, caramba, tipo, é uma coisa muito bizarra de se pensar, né? E o horror cósmico, ele traz esse ponto que é algo comum a todos, né? Todo mundo vai ter esse medo, todo mundo vai ter esse pensamento, todo mundo vai entender isso de alguma forma. E o horror cósmico, ele trabalha muito com isso, né? E ele trabalha também com toda essa ideia geral, juntamente com coisas mais práticas para você criar as suas narrativas, né? Então, esse medo existencial, esse pavor cósmico, ele vem nutrido de prováveis raças alienígenas, ou raças perdidas, ou mitos, ou deuses ancestrais, ou monstros gigantes ou não, né? Mas monstros ou criaturas muito abomináveis e bizarras que a gente não vai ter como lidar, ou a gente fica insano de lidar. A questão dos cultos é uma coisa muito devagar, muito usada, né? Muito criada para você estabelecer essas obras, dimensões alternativas. Então sempre tem esses pontos que fazem com que as obras trabalhem. E o que eu acho foda do horror cósmico é quanto ele mescla esses pontos em várias narrativas, né? Então você pega vários pontos, o culto junto com os deuses, junto com os mitos, junto com os monstros, junto com um monte de coisa, e consegue trabalhar de forma criativa ali em muitos momentos. E uma coisa também que é interessante e também muito utilizada no cinema, principalmente, assim, no audiovisual, é a questão do body horror, né? Que não chega a ser apenas um monstro sobrenatural, não, é a modificação do ser humano ou de alguma criatura conhecida em algo totalmente bizarro, né? Não, isso é total, e isso também é foda do terror cósmico, do horror cósmico, porque é exatamente o que você mencionou. Geralmente, se você pega um terror comum, por mais que você enfrente um vampiro, você sabe como é um vampiro. Por mais que você enfrente um lobisomem, você sabe como é um lobisomem. Um fantasma, uma assombração, uma possessão demoníaca, é assustador? Sempre vai ser, mas você tem uma noção, uma visão. Você estudou isso por lendas, por mitos. Mesmo os personagens no filme, você deve pensar, tipo, o cara já viu isso num livro, num filme, alguma coisa. Eles sabem o que eles estão confrontando. Já no terror cósmico, não. Nem tudo que você vai confrontar tem uma forma exata, uma forma física, ou até mesmo a forma que você tá vendo aquilo, não é necessariamente a forma real que ela tem. É só o que sua mente conseguiu manipular de te fazer enxergar, porque você não é capaz de entender a grandiosidade que aquilo. Porque aí te leva pra loucura, te leva pra insanidade. Isso é muito foda. E esse negócio do body horror casa perfeitamente, porque é uma distorção completa do terror tradicional, que é tudo bonitinho, tudo polido, o vampiro é bonitinho, o lobisomem é animalesco, mas é todo certinho. Aqui não, aqui são coisas disformes, são coisas que exatamente o Everton falou, distorcem a aparência padrão do que a gente conhece como algo convencional. É a distorção do homem, a distorção de um animal, de massa biológica, é aquela coisa completamente fora do que a gente costuma ver, ou que a gente escuta muito falar nas próprias obras do Lovecraft, né? É algo que se torna inominável, que você não consegue nem descrever, nem definir o que é aquilo, simplesmente é inominável. O que eu acho legal é o quanto esses monstros ou muito desses deuses ancestrais, dessas coisas que eles trabalham muito, nos filmes eles não são tão refletidos, né? Mas você sempre fica curioso, tipo, deixa eu ver uma imagem aqui, ou uma arte desses mitos, dessas coisas que são muito bizarras e, cara, tem artes sensacionais, né? Mas é engraçado pensar em como o cara pensou naquilo, criou a arte, e você reflete todo o pensamento que eles têm ali. Mas, bem, vamos começar a falar dos exemplos? Vamos falar do que a gente pensou, do que a gente traz. Eu acho que esse ponto que o Ivaldo trouxe agora, comentou, e o Everton também falaram mais do body horror, e também dessas modificações corporais, dos muitos tentáculos, criaturas estranhas e seres humanos entrando dentro desse padrão bizarro
sobrenatural e indescritível, tem alguns exemplos muito interessantes, né, de filmes que trabalham por esse lado, né? Sim. Tem filmes que se consagraram principalmente por essa característica, né? O mais famoso de todos, eu acho que é o primeiro que todo mundo pensou aqui sobre isso. Eu acho que a gente até já conversou muito sobre ele, que é o Enigma de Outro Mundo, né? Porque o John Carpenter é um cara que soube interpretar essa questão do horror cósmico nos filmes dele, né? Sim, por mais que a gente já tenha falado, e outros filmes e outros exemplos vão aparecer aqui que a gente já comentou em outro podcast, mas o Enigma de Outro Mundo, ele é um dos principais filmes para você entender um pouco o que é esse horror cósmico e essa vertente mesclada com gore, com body horror e com algumas características. E o Carpenter é um diretor que ele consegue, ele trabalha o horror cósmico de maneiras diferentes, em filmes diferentes, e ele é um dos grandes diretores que conseguiu trabalhar com isso em obras originais, né, histórias criadas ali. O Enigma de Outro Mundo é um grande exemplo, mas tem uma trilogia, né? Uma trilogia, entre aspas, né? O Carpenter fala que tem uma trilogia que são histórias que são, basicamente, tem a mesma ideia, e eu acho que muito dessa ideia é o horror cósmico, né? O Enigma de Outro Mundo é uma delas, a outra é aquele Príncipe das Trevas. Vocês lembram desse filme? Muito bom, cara. Muito Filmaço. legal, que é um filme também que trabalha com aquela coisa do desconhecido, né, que ele tem aquela igreja, né, e tem um recipiente com uma gosma verde, é literalmente uma gosma verde, tem um negócio lá que ninguém sabe o que é, mas aquilo ali é guardado por muito tempo, e é aquela coisa antiga, de muito tempo, até milenar, né, que os caras guardam ali como se fosse alguma coisa muito importante, mas ninguém sabe exatamente como é, e daqui a pouco se revela uma coisa realmente perigosa ali, né. E o outro filme que vai trabalhar com uma vertente bem diferente é A Beira da Loucura, né? Sim. Que é o filme de 94. E são três filmes, assim, que eu acho que é legal a gente comentar só falando deles juntos, não esmiuçar os filmes, mas é pra mostrar como o Carpenter soube trabalhar de maneiras diferentes. São filmes muito diferentes entre si, e todos trazem o horror cósmico ali como pilar pra construir a sua história, né? No Enigma do Outro Mundo é muito focado na questão. Tem a questão mesmo da própria história da desconfiança entre as pessoas, mas o principal é o body horror, né? O jeito que a criatura se manifesta é muito interessante, e até hoje são cenas que você fica grotescas, que você fica incomodado, né? E eu acho que é muito bem estabelecido também o perigo pra humanidade daquilo, né? O quanto eles não têm controle do que seria aquilo e do quanto pode ser perigoso posteriormente. É um perigo que também existe no Prince of Darkness, mas aqui é porque também o Enigma de Outro Mundo é um filme que é muito espetacular, né? Mas o Prince of Darkness também é muito bom. E ele traz um senso de perigo diferente, né? Porque ele já tem uma organização, já tem um cuidado, né? Alguém que organiza e cultiva aquela coisa milenar. O Prince of Darkness, eu acho que ele tem duas características que já começam um pouco distinto, que é mexer com a sanidade dos personagens, né, daqueles cientistas que estão lá, e a questão do culto também, né, que não é bem um culto assim, bem formulado, é meio que uma influência daquela criatura, né, e que é muito refletida naquele personagem lá do Alice Cooper, né. É verdade. E no A Beira da Loucura ele traz de fato essa questão da perda da sanidade, né? Esse filme, eu acho que até hoje ele é um dos mais perfeitos assim para ter ligação total com as obras de Lovecraft e o horror cósmico, porque ele prescreve muito bem tanto essa coisa de criaturas, deuses antigos, seres de outras dimensões, e a loucura que vai atingindo quem vai investigando, pesquisando isso, descobrindo as coisas. Cara, esse pra mim é um dos filmes que mais amarra bem grande parte desses elementos do horror cósmico. Cara, esse filme é sensacional, e o Sam Neill nesse filme tá maravilhoso. Cara, não, A Beira da Loucura é um filmaço mesmo, cara, é um filme incrível, filme de 94, né, então já é Carpenter nos anos 90 ali, e ele também, se você pensar, ele é muito diferente desses outros dois que a gente tava comentando, né, mas ele traz uma coisa até metalinguística, né, se você comparar que ali tem um livro, tem contos, tem alguma coisa que foi escrita, e aquelas coisas vão criando vida, e tem uma coisa muito bizarra por trás, e ela
E aqui, quando você assiste aquilo ali, muito do que se fala aqui, a gente tá falando de horror cósmico, mas também horror Lovecraftiano, né? Que é como muita gente chama. Ali o exemplo, eu acho perfeito, ou talvez o filme que eu tenha visto que tenha um exemplo perfeito do que é muito do que o Lovecraft escreveu, né? Não sendo uma adaptação direta da sua obra, mas sendo uma grande homenagem também, um grande filme de terror e horror cósmico, né? Sim. E falando da beira da loucura, né? O Evaldo citou da Sam Neill, né? O Sam Neill é um cara que ele fez muito filme desse... Fez pra caralho. Nessa situação de horror cósmico, né? Eu acho que o segundo mais famoso é o Enigma do Horizonte, né, cara? Sim. Do Paul W.S. Anderson, que... Talvez o melhor filme dele, né? É o melhor filme dele disparado. Esse filme é muito bom, cara. É isso, o cara fez Pompeia, pô. Cara, esse filme, eu achei ele muito bom, cara. Porque ele realmente, retrata mais aquela situação que a gente comentou também... que entra na parte do horror cósmico, que é aquela questão das dimensões alternativas, ou daquela força que não tem o conhecimento, sabe? Que tá em outro mundo, outra dimensão. E ele traz aquela questão do horror cósmico, mas aquele horror espacial, sabe? É um dos poucos filmes, assim, que eu lembro, assim, que é bem... além do Alien, no caso, assim, que é bem forte essa questão do horror espacial, sabe? Ah, mas eu tenho um muito bom também, viu? Que é a cópia desse daqui. É um filme também, ó, tá até com medo. Nota 10. É O Lado Sombrio da Lua, cara. Esse filme é de 1990. Esse é sensacional. Se o Everton mencionou esse horror espacial, né, de você estar no espaço, coisa espacial assim, local espacial, esse filme ele é perfeito, porque ele basicamente narra uma nave que tá no futuro de 2022, olha só, anos 90, os caras, né, botaram o futuro ali de 2022, olha que legal. Eles encontram uma das naves da Apollo, antigona, daquelas missões da Lua, e lá eles encontram, veja bem, uma entidade que tem ligação com Triângulo das Bermudas, futuro de 2022, Fred Mercury, Satanás e tá no espaço. Mas isso é citado no filme, essas entidades? Tirando o Fred Mercury, porque o cara parece um Fred Mercury, eu apelidei de Fred Mercury do espaço, mas o resto tudo tá presente no filme. Caralho, seria muito foda se o cara falasse que Fred Mercury é uma entidade antiga e ninguém sabia. Mais terror espacial que isso é impossível, cara. E é uma cópia descarada, ele mistura meio que elementos de Alien, Enigma do Outro Mundo, e essa pegada do horror espacial também, porque você tá num local ali, a nave dos caras tá ficando sem oxigênio, eles encontram essa outra nave, aí lá, vamos lá ver se a gente consegue algum material, alguma coisa que a gente possa utilizar, só que lá eles encontram essa entidade que vai possuindo um a um, capturando um a um. Só que é um filme muito trash, ele é bem trash. Tanto que se você me explicar qual é a ideia do filme, o que acontece no filme, eu não sei, porque nem o filme se explica. Eu só sei que tem o Fred Mercury do espaço, o Satanás, e tem a ver com o Triângulo das Bermudas. Mas é um filme bem interessante, assim, pra quem gosta de trecheira. E pelo jeito bebe dessa fonte do encarar o espaço, né? Porque também tem muitos filmes que se passam aqui. A maioria dos que eu vi ou dos que eu pensei aqui são filmes que se passam na Terra, né? Onde a gente conhece. E essas coisas chegam aqui, né? Sempre tem alguém que tá olhando pra fora, né? E às vezes tem essas histórias que vão pra fora, né? Vão até os locais. Todas essas histórias, grandes histórias e muitos filmes que você encontra algo no espaço que seja muito diferente do que você tem aqui, né? Um ser muito bizarro, um planeta muito estranho, uma coisa acontecendo ali, sempre vai remeter um pouco a esse pavor cósmico, né? Sim, o Enigma do Horizonte eu acho legal porque ele tem muita característica da perda da sanidade também, da influência daquele... Que na história eles vão atrás da Horizon, né? Que é uma nave que se perdeu e é um grupo de resgate que eles acham que eles encontram essa nave à deriva e eles vão tentar entender o que aconteceu, né? E dá a entender que essa nave estava num lugar muito bizarro e que trouxe alguma coisa muito esquisita com ela, né? E como isso vai influenciando os personagens dos personagens que foram pra resgatar, né? E é interessante essa parte da perda da sanidade nesse filme, cara. E como influencia principalmente o personagem do Sam Neill, né? O Sam Neill, ele perdeu a sanidade por muitas vezes, né? Nos anos 90. Em 94 ele fez A Bela Loucura, o Enigma do Horizonte de 97. E ele tinha perdido num filme anterior que eu assisti, que é o Possessão, né? Que não é um filme... Cara, ele não é bem um filme
assim, foi pensado pra ser um horror cósmico, mas ele traz elementos disso. Ele é mais uma metáfora pra uma separação, sabe? É um filme polonês, sabe? Da época da Guerra Fria. Mas dos anos 80, né? Mas... antes do Enigma de Outro Mundo. Sim, mas a história é muito interessante. O filme ele é meio estranho. É inegável, sabe? Porque o personagem do Sam Neill, ele é casado casado e ele tem um trabalho que ele acaba viajando muito, e quando ele volta desse trabalho, a esposa dele começa a agir de maneira esquisita, né? Que é um papel sensacional da Isabelle Adjani, né? Que, cara, ela é muito boa nesse filme. Ela, tipo, é incrível o papel dela. E você fica... Durante muita parte do filme, você fica assim... a mina tá agindo estranha, mas... Sei lá o que pode ser, né? Você não faz ligação com nenhuma coisa sobrenatural, né? Só que assim... Chega num determinado momento do filme que... O cara joga uma questão de body horror gigantesca na sua cara, sabe? Que realmente tem um bicho, tem uma entidade, sabe? Aí você fica, caralho, que porra é essa? Da onde veio isso, né? E é muita ligação do... É meio que a frustração dela como se tivesse ganhado vida, sabe? Mas é muito uma criatura Lovecraftiana. Então você fica... Por isso que ela é muito jogada também nessa questão de horror cósmico, sabe? Essa questão da esposa dele perdendo as características dela, sabe? Ficando meio estranha, como ela age, e essa questão do body horror também, sabe? Pô, legal, interessante. Tinha um burburinho, chegou a sair notícias esse ano de que ia ter um remake desse filme. Sim. Quem ia dirigir era o Parker Finn, que é o cara que fez Smile, né? O Sorria Agora, um filme que foi muito bem recebido. Aliás, eu acho o filme muito bom. Mas isso é muito esquisito. Esses filmes... É um filme que eu acho que não tem como fazer um remake, porque a característica do filme é relacionada ao seu próprio momento histórico, sabe? Sim, sim. Bem, Hollywood dá um jeito, né? E o Robert Pattinson ia participar do filme também, então não sei que bandas anda esse remake, mas parece que ele ia existir. Evaldo, quer trazer um filme pra gente? Ainda nessa pegada de body horror, tem um que é um dos meus preferidos, vocês já sabem disso, e eu gosto muito desse filme, ele tem muita ligação com o Enigma do Outro Mundo, que é o Vírus, de 1999. E esse filme também traz traços do horror cósmico, principalmente no vilão, né, no antagonista do filme, que é uma entidade alienígena cósmica que não tem forma também. A primeira aparição dela é como se fosse uma nuvem de energia, uma coisa meio doida, e ela acaba vindo através de sinal de satélite. Ela consegue entrar num barco, e lá ela se infiltra e começa a absorver todo tipo de conhecimento que ela tem à disposição ali, a partir dos aparelhos eletrônicos, tudo do navio, e ela começa, né, a querer construir um corpo. Só que aí o que ela vai fazendo? Ela começa a construir um corpo com matéria biológica. Então, cara, esse filme também é um show à parte de body horror, porque tem muita coisa nojenta aqui, porque ela mescla partes humanas com partes mecânicas, e é uma entidade forte pra caralho, porque se você põe uma porra dessa na Terra, em solo, numa base, contato com a internet, com qualquer coisa, ela domina o planeta inteiro rapidamente. E é um filme sensacional, cara. Muita gente não gosta, mas eu acho que Vírus é um filme muito bom, e pelo menos na parte do antagonista em si, eu acho que ele tem um pé bem legal, assim, de horror cósmico, de entidade desconhecida, anômala, poderosíssima. E eu recomendo muito esse filme, cara. Eu acho que ele tem uma pegada legal. Eu nunca vi esse filme, mas ele é com a Jamie Lee Curtis, não é? Isso. Ah, tá, eu sei que filme que é. Mas eu nunca vi, então não posso opinar, como diria o mas poeta. Eu recomendo, cara. É um clássico, mas é um Enigma do Outro Mundo, só que é com... ele tem um outro tipo de elemento, além dessa pegada um pouco cósmica, essa ideia cósmica. Na verdade, ele é um horror biomecânico, que tem aquela pegada do Akira, sabe? Daquele horror biomecânico que vai mesclando carne, metal, Robocop, essa coisa assim. Mas, cara, é muito bom a pegada, a base que ele teve no Enigma do Outro Mundo, principalmente, essas coisas cosmicistas, assim, é bem interessante, cara. Essa questão também de uma entidade que vem pra Terra também é muito utilizada, né? Sim. Do horror. O Aniquilação, né, de 2018, ele é isso também, né? Só que é aquela região que acaba sendo afetada total, né? Que uma coisa isolada, né?
Eu achei um filme meio chato, assim. Eu não curti muito, não, a Aniquilação. Mas eu achei ele bonito, tá ligado? Eu achei ele muito bem feito. Eu achei os conceitos muito interessantes. Ele tem um conceito do terror cósmico muito forte, assim, né? Em várias questões ali. Ele tem um conceito de basicamente uma cor que caiu do espaço, falando diretamente do Lovecraft, porque ele tem lá o Shimer, né? Esqueci até a redoma cintilante lá. Eles chamam de... Shimer é o termo em inglês, né? Mas é porque ela uma redoma brilhante lá e tal. E lá dentro você tem leis e a física é toda cagada, é tudo diferente, o crescimento das coisas, as coisas... visualmente, ele entrega uma parada cósmica de terror muito bonita, assim, diferente, né? Você entra naquele lugar, você percebe como é. Eu lembro quando eu assisti o filme, eu gostei na época. E a crescente dele, o que eu acho interessante dele é a crescente dele pra ter uma resolução que é totalmente insana e condizente com o que eles estão vivendo lá ali dentro, né? Os personagens estão vivendo ali dentro, né? Que as atrizes mandam muito bem. Tem a Tessa Thompson, né? A Natalie Portman é a principal, que ela arrebenta nesse filme, eu acho muito foda. Sim. E muito do que ela vai perdendo ali de sanidade e tentando entender aquele lugar, vai se mostrando muito bem no filme, né? Então eu acho que é um filme que ele tem um exemplar. O terror dele não é tão evidente, não é um terror assim aterrorizante, mas ele tem um visual pra demonstrar essa parte cósmica, essa parte do horror cósmico que é muito interessante. E é legal como esse filme ele consegue mesclar tanto coisas belas, bonitas, de você olhar e falar, nossa, bonito, nossa, que exótico, estranho, mas ao mesmo tempo bonito. E quando você vira, tipo, na próxima cena é um bagulho muito macabro, sinistro, nojento, mega assustador. E é legal que ele vai controlando bem direitinho esse nível de você fica calmo, fica ali tranquilo, aí vem uma coisa mais pesada, mais tensa, e aquilo vai trabalhando na cabeça do personagem, é muito foda. Não, eu acho muito foda. E só pra também trazer, diferente de um local fechado, como é a redoma ali do Aniquilação, você às vezes tem que passar por algo que tá acontecendo em uma escala maior e você não tem como saber ou como fugir daquilo, né? Eu acho um exemplo muito importante juntando horror cósmico, Lovecraft e outro autor gigantesco, que é o Stephen King, é o Nevoeiro, né? A versão do filme de 2007 do Frank Darabont. Não vejam a série é um lixo assim. Cara, a série do Nevoeiro é bizarra, é uma das piores séries que eu vi na minha vida. Mas calma, eu vou dar um elogio. A série do Nevoeiro, ela real consegue te levar à loucura. Se você assistir até o final, você vai ficar insano. Isso é verdade, ela leva o horror cósmico ao extremo, porque, olha nossa senhora, que pariu. Mas bem, a versão cinematográfica que foi pros cinemas, né, do Frank Darabont de 2007 é sensacional, né? É um filmaço que trabalha muito com esse pavor do desconhecido, né? Alguma coisa tá acontecendo, você sabe que tem criaturas ali bizarras, monstros estranhos que você nunca viu na sua vida. E ele tem a escalada da insanidade, a escalada da insignificância ali. Bem, a ideia de que a humanidade é insignificante nunca fez tanto sentido quando você chega ao final desse filme. É um dos finais mais desesperadores da história do cinema. É o final do ansioso, né? Eu não sei se o livro é igual, mas o do cinema... Não, o livro não é, não. Eu acho assim, cara, fantasticamente desesperador. E é um filmaço, né, galera? Eu gosto, eu acho muito bom também. E tem essa questão das criaturas, né? Que você não tem o completa dimensão do que elas são, ou de onde vieram, e também da questão do tamanho delas, né? Tipo, eles mostram no filme que eles são atacados de vez em quando por aquelas que são menores e tal, mas no final do filme você vê aquelas criaturas imensas, colossais, sabe? Você fica, caralho, velho, não é uma situação muito legal. O que me remete a outro filme que tem que tem uma característica parecida, que é essa questão também de ter criaturas menores, né? E depois aparecer a criatura maior, assim, que dá aquela dimensão, que é aquele ameaça profunda, né? Sim, exatamente. Filme de 2020. Eu ia comentar isso também. Cara, é um filme que passou muito despercebido quando ele foi lançado. Eu fui assistir muito tempo depois e eu acho um filme bem legal. É, velho. Um filme muito bom, cara. Ele só tem um problema muito grande, que é como é o nome do cara?
É o T.J. Miller, tá ligado? Que é o personagem dele. Sim. O personagem dele é suportável e devia morrer mais rápido ainda no filme, tá ligado? Mas os outros personagens são muito legais e, tipo, toda a construção do filme, da personagem que tem Stewart é muito, muito legal. Dessa questão de, tipo, enfrentar primeiro aquelas criaturas pequenas, sabe? Depois você ter a dimensão do monstro maior, você vê que, caramba, velho, é uma situação que um monstro gigante, ele é o Cthulhu, né? Tipo, Então, e isso vai muito mais além, até mesmo pelo que o Vinícius comentou no começo do filme do Nevoeiro, que é muito do terror que você tem pelo espaço, pelo local também. Porque, cara, quem tem talassofobia, quem não gosta de lugar escuro, medo do fundo do oceano, esse filme aqui é um prato cheio. Porque o local que eles têm que andar, a cada passo é um perigo, é um não saber onde você tá indo, o que vai acontecer. Você vê gente morrendo, explodindo por causa da pressão, qualquer coisa pode te matar, coisa caindo pra todo lado, e eles não enxergam nada, eles estão literalmente no fundo do mar, num breu total. O ambiente em si, por si só, já era pra te deixar tenso pra caramba. E ainda pra completar tem essas criaturas pra dar mais um charme, cara. Esse filme também é sensacional. Puta, eu gosto bastante também. Eu acho uma temática que é muito usada também nesse tipo de filme, né? A gente comentou um pouco, mas tem alguns filmes que tem um foco maior no culto, né? Em pessoas que se organizam e fazem um culto, ou tem um grupo organizado ali para rituais ou para esperar alguma coisa cósmica que vai acontecer. Estão esperando alguma coisa, vão invocar uma criatura, tem um desejo de alcançar algum tipo de dimensão diferente. E tem vários filmes que trabalham diretamente com isso, né? Eu acho um exemplo legal, que é legal também trazer esses autores, porque são dois caras que trabalham muito com a ideia do horror cósmico. É o filme The Endless, né? O Culto, filme de 2017, que tem como diretores e roteiristas o Justin Benson e o Aaron Moorhead. E esses caras, cara, eles têm uma filmografia ali de 3, 4 filmes, é uma filmografia curta, mas todos são muito ali dentro do horror cósmico em vertentes diferentes, né? Seja trabalhando mais com dimensões paralelas, com culto, com monstros ou com outras ideias. Mas o Culto é um filme que trabalha muito essa parte do culto mesmo, né? Os personagens são irmãos, né? E tem um irmão que tipo, quando eles eram crianças, eles participavam desse culto, né? E depois um deles fala assim, vamos lá ver como é que tá, né? Tipo, recebe alguma coisa, né, deles, fala assim, vamos lá, né? Vamos revisitar, né? Tipo, vamos ver algumas coisas que a gente não tinha muita noção, e agora a gente adulto a gente vai ver de outra maneira, né? E é um filme que trabalha muito bem essa coisa do acreditar em algo que é muito além e aumentar a insanidade e a questão de que, puta, o que tá acontecendo aqui? Sabe aquela sensação de, tipo, o que tá acontecendo aqui? E o filme tem esse tempo todo, né? E o filme, ele dá pra você ver que ele é muito baixo orçamento, sabe? Sim. Mas ele tem uns conceitos que tornam o filme, a história do filme muito interessante, sabe? O que aquela comunidade o que é que eles estão esperando. Algumas cenas que pra mim são muito boas, que nem o cara que tá preso no looping temporal. Sim, é muito legal essa questão do looping temporal. Mano, mesmo. é muito foda. Tipo, essa cena é bizarra, é assustadora, sabe? E toda essa característica de tem alguma coisa maior ou uma ameaça mais cósmica que está pairando naquele lugar, sabe? Pô, eu acho muito legal. E o Justin Benson e o Aaron Moorhead, além de ter outros filmes, né, ele tem outros filmes, eles dirigiram episódios de uma série que eu acho que também trabalha muito bem essa parte do culto, que é Arquivo 81, que é uma original Netflix. Alguém assistiu essa série? Qual é a do... Arquivo 81 é uma série criada pela Comecei, mas não terminei. Cara, é criada pela Rebecca Sonnenschein, e é uma série que tem um arquivista, né, um cara que recupera arquivos de áudio antigo, arquivos de vídeo e tal, e um milionário contrata ele e fala assim, teve um incêndio nesse prédio aqui, e eu queria que você revisitasse essas fitas e tal, e o cara começa a revisitar essas fitas, né? Vídeos, áudios, e a partir daí... Eu assisti só o começo também. Aí a partir daí ele começa a envolver, começa a ficar curioso naquela história daquele prédio, mas aquele prédio tem umas bizarrices. A menina porque ele vai pegando as fitas de uma personagem que filmava o dia a dia do prédio, tinha um trabalho lá e tal. E ele começa a envolver, e parece que aquela pessoa tá falando com ele. E aí a série vai partindo pra um lado de um culto muito infiltrado lá naquele prédio, buscando
um ser maior, alguma coisa que traga e leve eles pra outra dimensão. Aí a série trabalha com esse looping temporal, então é uma série que trabalha muito bem essa parte do culto a uma coisa cósmica desconhecida e muito maior que os seres humanos ali. Tem a parte do terror também estabelecida e também essa parte das dimensões paralelas. Eu acho que é um original. E é um podcast, né? É baseado eles pegaram um podcast e levaram pra uma série de TV. Então eu acho que o Arquivo 81 é um bom exemplo que trabalha com essa parte do culto, né? Parecido com o filme do Just Bass e do Aaron Moorhead, que também dirigem episódios aqui na série. Ah, mas eu tenho um culto mais antigo que faz parte da nossa infância, hein? Tenho até medo desses cultos. O culto nazista liderado por Rasputin em Hellboy de 2004. Vocês lembram? Sim, com certeza. Hellboy, ele tem... Detalhe, do total Lovecraft, porque nesse filme eles deixam bem claro que eles estão querendo invocar um deus antigo chamado Ogre do Jahad. Não tem como ser mais Lovecraftiano que isso. Não, é muito. Esse é o primeiro Hellboy, né? Isso mesmo, o primeiro Hellboy. O segundo, ele é mais ainda, porque o segundo ele tem um aspecto visual mais forte, né? Puta, eu acho o segundo muito foda. O segundo filme do Hellboy. Eu já prefiro o primeiro, porque o primeiro ele tem essa pegada de horror cósmico muito legal. Por mais que a gente entenda que o Hellboy ele é um personagem que enfrenta diversas coisas místicas, cósmicas, sobrenaturais, lendárias, que seja, mas esse filme conseguiu se manter direitinho naquele foco do culto, dessa entidade, dos 7 deuses do caos, tararau, tanto na parte do ritual, da seita em si, combate contra eles ali e tudo mais, e até na consequência mesmo, que você vê aquela entidade aparecendo, e uma cena que é muito marcante no primeiro filme, no início do filme, melhor dizendo, quando o Rasputin tá fazendo ali o esquema para abrir um portal que cai, tipo um luminoso assim, e ele fala, a gente tá abrindo o portal do inferno e vamos trazer o deus da destruição. Só que o inferno não é o inferno, porque é o cosmo, tipo, você vê, tipo, a imensidão do cosmo. Então você vê que é um negócio cósmico, além do nome da criatura. Quando a entidade chega na Terra, quando quase dá certo o ritual, você vê que é tão legal essa coisa do horror cósmico que, tipo assim, não é um kaiju, não é um bicho que precisa sair andando, destruindo, pisando em tudo, soltando raio. Só a presença daquela entidade na nossa dimensão já destrói tudo, já destrói a realidade, o mundo, já vai consumindo a própria energia vital do planeta. É um bagulho sensacional. E esse primeiro filme, por mais que é um filme de herói, anti-herói que seja, é sensacional como foi demonstrado, cara. Puta, eu nunca esqueci disso. Pô, legal. Bom exemplo, Ivaldo. E detalhe, viu? Esse Ogre do Jahad, ele é uma entidade descrita num grimório criado por um cara chamado Robert Bloch, que foi tipo um dos amigos ali do Lovecraft, que o Lovecraft muito influenciou, tipo, vamos criar horror cósmico, começou a dar dica pro cara, ajudar o cara, e as criações desse cara, o Lovecraft depois adaptou e trouxe pros mitos de Cthulhu dele. Você vê como tudo tem uma ligação legal com o horror cósmico. Bem, eu não vou falar porque o Lovecraft pagou alguma coisa pro cara, porque o Lovecraft morreu fudido, sem dinheiro, com a obra dele. Acho que não pagou, então acho que não pagou nada, né? Mas enfim. Boa referência, Valdo. Boa pesquisa. Mas ainda falando dos cultos, só pra não passar batido, eu também marquei aqui na pauta, fica também como dica. Tem um filme no Max que eu assisti, um filme espanhol. É bom que sai um pouco do bicho norte-americano, né? O Everton trouxe um filme polonês, é um filme espanhol chamado Vênus. Não sei se alguém já assistiu. É um filme dirigido pelo Jaume Balagueró. E, cara, ele tem muito essa coisa parecido com o Arquivo 81 que eu falei, mas ele tem uma mistura de um pouquinho de cada coisa, né? Ele conta a história de uma dançarina ali, ela dança numa boate à noite e tal, e meio que vai dar um golpe ali nos patrões dela, né? Então ela rouba duas malas de droga, ela meio que tem um esquema com um dos traficantes lá, que meio que vai trair o patrão dele, um mafioso, e ela foge, né? Só que aí ela vai pra casa da irmã, que mora numa casa, num apartamento assim, um pouco afastado. E a irmã tá meio estranha, e a filha dela, que é a sobrinha dela, fala que vê umas coisas estranhas na casa e tal. Aí a partir daí a história vai desenrolando pra primeiro um mistério de que, tipo, tem alguma coisa na casa, mas você não sabe o que é. E depois esses mafiosos vão atrás dela pra pegar a droga de volta, então tem essa parte de thriller, né, mesmo. E depois o negócio escancara para um horror cósmico com um culto dentro do prédio, um grupo ali tentando trazer uma entidade de fora, uma entidade ali presente. E o interessante é que o filme sempre tem a TV ali anunciando que vai acontecendo algum evento global ali que ninguém entende muito bem, um grande eclipse, uma coisa muito diferente que tá mexendo com magnetismo da Terra, tá mexendo com algumas coisas ali de leis de física, né, que vão
culminar também nesse grande culto que tá acontecendo. Então eu acho que é um bom exemplo do horror cósmico nessa parte de cultos, essa parte de alguma coisa cósmica acontecendo e pessoas que acreditam que algo maior vai chegar. Sim, eu não assisti esse filme, cara, mas eu vi que tava muita lista esse filme, né? E eu acho que o filme que tá em todas as listas e que relaciona muito essa questão do horror cósmico, eu acho que é um dos maiores representantes, porque ele traz todas as características, né? Que é o The Void, né? Não consegui assistir esse filme até hoje, velho, que raiva. Cara, eu também nunca consegui ver. Esse filme é muito legal porque ele traz todas as características, ele traz culto. Everton, e não confundir com Enter the Void, né? Porque tem outro filme chamado Enter the Void, que é do Gaspar Noé, que é um diretor famosinho, né? Sim. E é outro filme. É o The Void, do Steven Kontansky, do Jeremy Gillespie, de 2016. E a história é muito interessante, que a história começa com um cara fugindo de uma casa e dois caras saindo atrás dele, perseguindo, e esses caras, eles tacam fogo numa pessoa e você fica, caralho, o que tá acontecendo? E um policial acha esse cara que fugiu da casa na estrada e leva ele pro hospital, né? E a partir daí a merda começa a ser feita, sabe? Porque o hospital acaba cercado por um monte de cara de culto, sabe? E dentro do hospital começam a ter pessoas agindo de forma esquisita. Aí tem muita questão do body horror e do efeito prático, que nesse filme é sensacional. É muito bem feito, é muito bizarro, é muito nojento. O que eu vi, eu me impressionei. E tem toda essa questão também do culto, de tão querendo invocar alguma coisa, ou mandar pra uma outra dimensão, ou trazer pra cá, sabe? Tem umas cenas que são muito interessantes. Essa questão, por exemplo, dos cultistas, você não é uma coisa tão, sei lá, que age tanto no filme, sabe? Mas visualmente é muito interessante ver aquele hospital todo cercado por aqueles caras, sabe? Que eles não podem sair, então já limita muito a ação do que tá acontecendo. E visualmente ele é um filme muito interessante. E eu acho que ele traz todos os elementos do horror cósmico de uma maneira muito interessante. Show, cara, muito, muito. Esse filme também, realmente, quando você pensa em horror cósmico, ou então você vai dar uma pesquisada em listas de filme de terror, horror cósmico, esse filme sempre tá lá. Esse filme é muito comentado. Você falou de um filme que se passa no hospital, né? Você tem agora um filme mais recente, um filme de 2022, aquele Glorious, da Rebecca McKendry. Ele também é um filme que se passa basicamente num lugar só. E é um filme que tem... É um filme bem baixo orçamento, assim, um pouco mais baixo orçamento, né? Então. Mas eu assisti. Ele é um filme mais comédia até, né? Ele tem uma vibe diferente, mas ele tem uma proposta de horror cósmico ali que é uma coisa realmente de uma pessoa que tá num lugar ali que ela não sabe nem direito como foi passando lá e tá acontecendo um monte de coisa bizarra e ela não sabe muito bem como lidar com aquilo. Não, mas não é bem spoiler, tipo, o cara tá preso num banheiro, cara, e ele tá conversando com um desenho da parede do banheiro, sabe? E o desenho vai falando um monte de coisa absurda pra ele, né? O desenho fala que é uma entidade, que é um deus antigo, sabe? E ele fica tipo, que porra é essa? O que tá acontecendo, sabe? Eu acho um filme interessante, e um filme interessante também na vibe de ser um pouco diferente o clima, né? Sim. Do que muitos desses outros que a gente tava comentando. Mas trazendo um filme de 2022 também, um filme mais recente, um filme que eu assisti também não tem muito tempo, tá disponível no Max, um filme que chama O Podcast, que não tem nada a ver com o título original. O título original dele é Monolith, que é tipo monolito. Então, é um filme... Eu não sei se vocês já ouviram falar, já assistiram ou conhecem esse filme. Esse filme é interessante porque ele tem uma vibe mais investigativa, mas também de thriller, mas que vai pra uma parte de horror cósmico muito mais baseada na insanidade e você não conhecer uma coisa que vem de fora, né? É o filme dos caras que encontram uma pedra, um negócio meio... esse mesmo. Eu tô louco pra assistir esse filme, cara. Esse filme, tem uma jornalista, né, e ela faz podcasts, né, então ela vive disso, né, então ela tá precisando criar uma boa história, né, ela tá tipo numa fase
zoada, ela fez um podcast de muito sucesso e não tava conseguindo reproduzir outro, né? E de repente ela recebe um e-mail de uma história. Tem uma história aqui de uma mulher que recebeu uma pedra preta, tá? Um monolito, né? Não confunda com aerolitos, são os monolitos. Que é uma pedra preta e ela tem alguma coisa estranha. As pessoas são muito atraídas por aquilo e aquilo acaba causando problemas para essas pessoas, né? Aí beleza, ela começa a investigar essa história. No começo ela não dá muita bola. Posteriormente, ela começa a ver que tem alguma coisa por trás ali. Então, primeiro tem uma coisa de alguma coisa, né? Algum objeto. Não é um monstro no caso, mas é um objeto que ninguém sabe de onde vem, o porquê tá ali, porque as pessoas recebem aquilo, mas que atrai algum tipo de bizarrice, alguma coisa cósmica, alguma coisa que vem de fora. Então, o crescente do filme é o quanto aquilo vai... Aquela história e a história daquelas pessoas vão atingindo aquela jornalista à medida que ela vai pesquisando a coisa e à medida que a coisa chega até ela. Aí eu não vou dar spoiler do que acontece mais pro final, porque realmente tem umas viradas e tem umas cenas ali que são bem interessantes ali, né? Então, eu acho que é um filme que vale a pena. É um filme curtinho, mas tá ali disponível no Max. E ele tem muito essa vibe primeiro da insanidade, baseada nesse objeto que é de origem desconhecida, e de como aquilo é muito maior do que ela, entendeu? É muito mais forte e ela não tem ideia de como controlar ou lidar com aquilo. Que é totalmente a característica do horror cósmico, né? Sim. E eu fui assistir Eu assisti antes da gente marcar de gravar esse podcast, porque só me interessou. E quando eu assisti, eu falei, nossa, esse filme foi por um caminho que eu não esperava. Vocês têm mais algum exemplo ou algum filme que vocês marcaram aí e gostariam de comentar? Vocês têm algum filme, eu não sei se a gente chegou a mencionar, algum filme que de fato traga alguma entidade cósmica? Porque uma característica do horror cósmico são os deuses, ou criaturas, assim, acima de um padrão só, criatura monstruosa ou criatura alienígena que modifica corpo e tal, alguma coisa mais poderosa, assim. Vocês lembram de alguma coisa? Vocês têm alguma coisa? Eu tenho aqui na minha pauta. Não trouxe, Valdo. Eu tenho um filme que também é um xodó meu, também é uma trecheira horrível, acho que só eu devo ter assistido esse filme, que é o Fantasmas de 1998. Eu achei que era outro filme, que eu lembrei agora, mas termina aí, que eu vou trazer e você vão concordar comigo. Não, esse aqui é o Fantasmas de 1998, por sinal foi um dos primeiros filmes do Ben Affleck, ele é um dos protagonistas, por sinal, e esse filme ele é bem legal porque a ideia dele é o quê? É uma médica que viaja com a irmã dela pra uma cidadezinha, aquelas cidadezinhas pacatas do interior, chama Snowfield a cidade. Só que elas chegam lá e chega em casa, não tem ninguém. Aí vai na rua do lado, não tem ninguém. Vai na casa do lado, acha um corpo. Vai na outra casa, acha uma cabeça, um braço. Aí elas dão conta que o quê? Não tem ninguém na cidade. A cidade tá vazia. E elas vão começando a encontrar corpos, partes humanas, tal. E aí elas encontram um grupo de policiais. E eles, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? E nisso vai acontecendo várias dicas, elas vão pegando várias dicas e vão começando a receber contatos de uma entidade. E essa entidade vai atacando eles, tentando se comunicar, até que ela pede pra chamar um escritor. Aí ela dá o nome desse escritor e fala, eu quero que chame ele. Aí esse escritor, legal que ele é um escritor famoso, só que, tipo assim, ele é aquele escritor meio controverso, tipo Eric von Däniken, cria teorias e aí tem gente que acredita e gente que não acredita. Só que ele fez um livro chamado O Antigo Inimigo. E essa entidade, por absorver o conhecimento das pessoas que ela vai matando, comendo, ela acabou chegando no livro dele. E ela acha que ela é um deus. É como se fosse um Nyarlathotep na Terra. E ela quer a presença dele para ele escrever o novo evangelho. Ele escrever a lenda dela, passar o nome dela, apresentar ela para as outras pessoas. E é um filme muito doido, porque essa entidade ela é muito inteligente. A forma que ela absorve, que ela mata, que ela domina os seres vivos. E quando esse escritor chega para contar a história, e ele se baseia meio que no conhecimento dessa entidade, ele fala que é uma entidade muito, muito antiga, que já eliminou várias civilizações humanas, várias outros seres animais, qualquer coisa assim. Então é uma criatura muito antiga, que, muito, muito, muito poderosa. Mas ela acaba sendo destruída em partes no filme, né? Mas é um filme que, por mais que é B, C, D, assim, ele consegue trazer uma entidade, tipo, um pouquinho além do que a gente conhece, assim. Não é um bicho que pega uma equipe, que pega uma família. Ela literalmente dizimou uma cidade inteira. E já vem dizimando muitas civilizações há muito tempo. Eu não assisti esse filme, mas eu tenho conhecimento dele, sabe? Principalmente por sinal, porque ele é um filme bem... eu acho que ele tem essa questão da história toda focada no horror cósmico, mas ele tem aquela aparência dos filmes dos anos 2000, né? Sim. E é legal que esse filme, ele teve um outro filme que saiu em 2007, chamado Nascido das Sombras, que tem o Kevin Sorbo lá, o Hércules, como protagonista, que é quase como se fosse o mesmo filme. É uma entidade, por sinal, muito parecida com essa, só que aí já é um pouco mais fraquinha, menor,
só que elas têm as mesmas características. Principalmente, eu nem mencionei, essa entidade ela consegue mexer muito no psicológico. Ela dá insanidade nos caras, ela começa a mexer na cabeça deles, trazer pesadelos, medos ocultos, fazer se matar. É uma entidade forte pra caralho. Mas esse filme de 2007 é bem parecido. Foi tipo uma copiazinha de Fantasmas de 1998. Não, o que eu tava falando. O filme que sempre aparece nas listas, Ivaldo, e é um filme que eu tenho certeza que você gosta, é o A Bolha Assassina, né? Ah, cara, A Bolha Assassina é uma obra-prima, cara. Esse filme é sensacional. Eu vou fazer vocês assistirem. Nas suas duas versões, né? Sim, não, mas a minha preferida é a de 1988. Tem a de 58 e a de 88. A de 58, ela é muito ainda mais próxima do horror cósmico, porque literalmente é um meteorito que cai na Terra e traz a entidade que começa a se espalhar, né? De 88, tem, bem, velha história dos estudantes que acham alguma coisa bizarra e enfim. Ah, mas é alguma coisa que cai também. E tudo começa, né? Mas ele entra muito nessa questão do horror cósmico também, e muita gente que indica filmes de horror cósmico. Primeiro que é um clássico do trash, né? Do cinema ali, de efeito prático também, tem muita coisa interessante, e é essa coisa de uma entidade que vem de fora, que é totalmente bizarra, que consome e que é muito forte, muito difícil de lidar, né? Então o filme também acaba entrando muito dentro dessa vibe. E às vezes a gente acha que, assim, tem muitos filmes assim que não são mega blockbusters ou sucessos de bilheteria, mas filmes assim, menores, ou a gente fica pensando também em filmes talvez um pouco mais de baixo orçamento, né? Mas que contam essas histórias. Mas tem grandes franquias, eu acho que uma franquia muito importante, que também é importante principalmente no seu começo ali, pra você entender um pouco do horror cósmico, e diretamente ligado a um pequeno ponto que o Lovecraft trouxe, é a própria franquia do Evil Dead, né? Ela começa muito baseada ali. Eu acho que até a série Ash vs Evil Dead já trabalha mais ainda com esse horror cósmico, né? Numa vibe cômica, né? Mas ela trabalha mais ainda. Mas a própria franquia, ela traz um pouco disso, né? Dessas entidades que são desconhecidas, que são extremamente fortes, extremamente difíceis de lidar. E o Sanheim trouxe isso no seu primeiro filme, e com certeza ele puxa muito disso, né? Com certeza, ele usa o próprio Necronomicon como base, né, cara? Base direta, né? Não, com certeza, cara. O Necronomicon no Evil Dead é uma marca registrada do horror cósmico. E as entidades kandarianas... É porque a gente foca muito naquela pegada do primeiro filme, que parece uma coisa meio possessão, meio zumbi, meio coisa louca. Mas ele vai além do terror físico, daquelas entidades físicas, ele investe muito na loucura também. E isso é um marco da franquia Evil Dead. Mas, já que você falou de Evil Dead, que é um clássico, eu vou mencionar um que é um clássico também. Não tanto, né? Ele é de 2006. Mas eu acho que também é um filme que traz elementos do horror cósmico, só que também de outra forma, que é o Seres Rastejantes. Vocês lembram desse filme? Não. Seres Rastejantes, dá uma pesquisada depois. Ele é basicamente um filme que mistura também Enigma do Outro Mundo, ele tem menção à Bolha Assassina, ele tem bastante coisa assim. E ele é meio que de comédia também, ele é bem legal. Mas ele traz literalmente o quê? Uma coisa que cai do espaço, a mesma pegada da Bolha Assassina, grande parte dos filmes de horror cósmico. E só que é tipo uma criatura, entra no corpo de um cara, esse cara começa a ser controlado por essa entidade, procura uma hospedeira feminina, aí põe um monte de ovo lá nela pra nascer umas larvinhas bizarras. Vocês já devem ter visto a capa desse filme, que é uma menina na banheira com umas vermezinhos andando do lado. Ah, eu sei que filme é esse. Filme é do James Gunn. Esse filme é do James Gunn. Exato. Esse filme é muito legal. E ele traz muito isso do horror cósmico, não só na aparência da criatura, que é um monstro todo tentacular, mas a grandeza que ele impõe. Porque chega um momento nesse filme que uma das personagens sobrevive ao ataque de uma dessas criaturinhas, só que ela tem uma visão, que essa entidade, conhecida como o Antigo, ela vai viajando de planetas em planetas, absorvendo todo tipo de matéria até se alimentar de todo o planeta. Aí ela arranja um jeito de viajar de novo até cair em outro planeta e absorver toda a matéria, e assim ela vai se alimentando. Então é tipo um Nyarlathotep versão mutante que sai devorando tudo. E tipo, tem bastante elemento ali também do horror cósmico. E é um filmaço, cara. Seres Rastejantes é um puta filme legal. Boa, Ivaldo, bem lembrado.
Bem, acho que é isso, né, galera? Vamos finalizar aqui. Pô, tem muito filme que a gente não comentou, obviamente, muitos exemplos, como eu falei, sempre tá saindo coisa nova. A gente também não comentou muitos filmes que são adaptações diretas, né? Eu comentei lá no começo que a gente tem um podcast de adaptações diretas das obras do Lovecraft, e tem, se você colocar Cthulhu, qualquer coisa, Ulu e nome dos deuses antigos, você vai achar um monte de filmes que são adaptações mais diretas ali do que o Lovecraft fez, e que vão, obviamente, trabalhar com o horror cósmico, né? Mas esse subgênero, ele tá muito em voga, acho que tá saindo muita obra disso, né? Filmes novos, filmes que estão trabalhando com essa ideia de diferentes formas, então eu acho que vale você ficar de olho, vale tentar assistir algumas coisas que a gente recomendou, que você não conhece, pra se inteirar mais do subgênero, quem sabe gostar desse tipo de horror, desse tipo de filme que nos agrada muito. É isso, galera. Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso, começando agora da gente comentar o que a gente assistiu, o que a gente leu, o que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Cara, eu vou comentar algo que não é um terror cósmico, mas é um terror espacial, né? Que a gente assistiu o Alien Romulus, né? E, cara, que filmaço, hein? Foda, muito bom. Ele traz muito essa questão de volta do horror espacial, né? Daquela sensação de isolamento, de se perder e também ele traz alguns traços da ação também. Eu acho que o Fede Álvares ele conseguiu captar muito bem a essência dos dois primeiros filmes do Alien e fazer um retrato até novo, sabe? Traz uma certa esperança pra dentro da franquia surgirem outras histórias, sabe? Esse Fede Álvares é bom, hein? A gente comentou de Evil Dead, né? Que ele é o responsável pelo remake de 2013. Também traz um filme novo do Alien. O cara é bom, velho. Rivaldo? Ó, eu vou recomendar uma coisa mais simples, focada no horror cósmico, aproveitando que a gente tá falando sobre esse tema. É uma coisa bem simples, bem bobinha, mas, é legal. Se você gosta de ver essa quebra de padrão assim, eu acho que vocês vão achar interessante. Que é uma fanfic, fanart, é uma história criada por fã, creepypasta, é alguma coisa assim. Só que é sobre Bob Esponja, que é o horror na fenda do biquíni, cara. Quando eu ouvi isso, eu dei risada, eu falei, que bagulho bizarro. Quando eu peguei pra ouvir, porque hoje você já tem alguns youtubers que estão fazendo, tipo, o audiodrama mesmo dessa história, bem completinha, do criador original, tudo certinho, com efeito sonoro. Cara, é muito macabro essa conversão de um personagem extremamente meigo, carinhoso, inocente, o universo todo do Bob Esponja, pra uma coisa cósmica, um horror cósmico, uma pegada mais insana, velho. É muito sinistro. E é muito boa. É um resumo básico só pra vocês entenderem. Na história dessa fanfic, dessa fanart aqui, dessa creepypasta, o Patrick meio que descobre que o ingrediente secreto do hambúrguer de Siri é um clone dele, porque a estrela do mar, quando você corta um pedaço, cria outra estrela do mar. É um clone dele mesmo, que tá sendo usado pra fazer o hambúrguer de Siri. Seu siriguejo vai lá, corta um pedaço dele, regenera, corta de novo, regenera, corta de novo. Só que esse Patrick aprisionado meio que consegue controlar a mente do outro, e aí eles vão tentando se libertar, se dominar, e o Patrick começa a comer, devorar todo mundo, assassinar todo mundo. Aparece entidade gigante que eles invocam no meio da história. É uma loucura, mas é muito bem feitinho assim, é muito bem amarradinha a história. Então, pra quem gosta de horror cósmico e quer ver uma quebra de paradigma, pegando o coitado do Bob Esponja, que é mais inocente que tudo, e ver ele sofrendo num terror bem gore assim, eu recomendo. Por mais que é uma... Qual o nome mesmo, Valdo? Qual o nome mesmo? Horror na Fenda do Biquíni. Horror na Fenda do Biquíni, nossa. Pesado. É nacional ou não? Não é nacional. Não. Ah, tá. Mas aí você acha já o pessoal que faz a tradução do conto, tudo dublado, efeito sonoro, tudo bonitinho. Quem quer assistir em português, acha. Eu assisti em português lá, os vídeos sensacionais. Show, boa. Diferente, né? Isso aí eu não esperava. Bem diferente. Mas bem, olha, me surpreendeu. A gente não pode falar que Bob Esponja não é meio assustador e meio bizarro em muitos momentos, né? O próprio Bob Esponja, né? A própria série normal de Bob Esponja, né? Imagina elevada essa potência do terror que você tá trazendo pra gente. Vai surpreender. O que eu vou comentar é um filme de terror também. Não vai muito pra vibe do horror cósmico, né? Ele tem outra pegada, mas é um filme desse ano que foi bem comentado, assisti e eu gostei bastante. Chama Oddity. Vocês ouviram falar desse filme? Não. Oddity é um filme irlandês, né? O diretor irlandês, né? Um filme americano, do Damian McCart. E é um filme que
traz um mistério ali, traz uma coisa sobrenatural, que é bem interessante, né? Então tem um casal, né? E tem o marido que é um médico e a esposa que tá numa casa de campo lá, arrumando a casa de campo. Uma noite um cara bate na porta e fala assim, você tem que ir embora, você tá correndo perigo, você tem que ir embora, você tá correndo perigo. Ela fala assim, eu não sei quem você é, não sei porque você tá aqui e tal. Ela fala, não, abre a porta pra mim, eu tenho que entrar. Aí, enfim, ela fala, aí você fica na dúvida se ela deixou ele entrar ou não. Você sabe posteriormente depois que ela foi morta naquela noite, né? E aí o filme começa a contar tempos depois da morte dela, a irmã, que tem uma habilidade sobrenatural de sentir as coisas, indo atrás de saber o que aconteceu naquela noite, porque ela tem certeza que ela não abriu aquela porta, e o marido fala que abriu aquela porta, e a polícia acha que ela abriu aquela porta, e a coisa vai acontecendo. Mas é um filme que ele constrói um suspense e uma sensação de que vai dar merda em qualquer momento muito bem feito. Então ele mistura o sobrenatural, o thriller, o suspense de maneira muito bem feita. É um filme super simples que se passa numa casa assim a maior parte do tempo, mas é um filme que é muito bem resolvido, uma historinha bem contada, bem fechada, que eu acho que tem boas atuações ali, principalmente da irmã, que é a irmã da personagem principal que morre. A personagem principal, na verdade, é cega, né? Essa irmã é cega, que tem essas habilidades, né? Então cria um contexto ainda mais interessante para a história que tá acontecendo. Então acho que é um filme que vale conferir. Ainda não chegou em nenhum canal oficial. Ele deve chegar nos cinemas ainda no Brasil, porque ele estreou faz tempo. Sabe quando estreia lá faz tempo e demora pra chegar nos cinemas? Então em algum momento deve chegar no Brasil, nos cinemas, mas tá por aí, né, galera? Dá pra assistir, fiquem tranquilos. Vocês não conseguem assistir. Se vocês quiserem assistir, Oddity, certo? Certo. Muito bem, é isso, né? Conversamos hoje sobre o horror cósmico. Ouvinte, comenta com a gente o que você acha desse tema, dos filmes que você lembra, das séries, dos animes ou qualquer outra coisa que você lembra que trabalha muito bem com esse tema. E procure a gente nas nossas redes sociais, a principal rede social, Instagram. Estamos agora com o Blue Sky. Se você tá usando o Blue Sky agora, procura a gente lá, Sofaverso, você vai achar, Instagram Sofaverso. A gente tem um grupo de ouvintes do Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio, entra lá, a gente tá sempre tentando atualizar com as novidades dos filmes, das séries, da cultura pop em geral e também dos podcasts novos. E para continuar escutando o podcast, procure a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Amazon Music, no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, que não existe mais, na verdade. Agora você vai pro YouTube Music, a gente tá lá também. Tem o canal do YouTube, que a gente posta os episódios lá, assim que sai, também sai lá. Então procura a Sofaverso, se inscreve no canal, curte lá os vídeos, curte os podcasts, pode escutar por lá. E é isso aí. Até o próximo episódio. Valeu e tchau, tchau. Falou. Falou.